Bora então, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, a entrevista do técnico Renato ontem após o jogo, ela deu uma atrasadinha e ela foi, de descer o sarrafo em cima dos jogadores. O Renato, ele não perdoou, não tem desculpa pro Grêmio que a gente viu em campo ontem. Renato aproveitou para dar uma blindada também no JP Galvão, falou sobre a chegada de Diego Costa e um detalhe super importante, o jogador não gostaria mais de atuar no Brasil, ele precisou ser convencido quanto a isso. Vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre até onde o time do Grêmio pode chegar. O Renato, ele foi perguntado sobre isso e nós vamos falar. Vamos falar ainda sobre o rendimento. Pois é, calor não é desculpa. Vamos ver? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Bora então, torcedor tricolor, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos falar do jogo de ontem, afinal de contas o Renato ficou pistola com a partida que o Grêmio fez ontem. Tanto que a entrevista coletiva, que geralmente demora ali seus 15, 20 minutinhos após o final da partida, ontem demorou 45 minutos. Tamanha foi o sarrafo que os jogadores levaram do Renato no final do jogo no vestiário. E por que isso aconteceu? Gente, vamos lá, né? A partida foi horrorosa, vergonhosa. O Grêmio não teve rendimento nenhum. O Grêmio não marcou, não teve vontade. Parece os jogadores caminhavam em campo. E o Renato, ele sabe de tudo isso e ele deixou muito claro a sua indignação também na coletiva. O Renato disse, olha, o calor não pode ser uma desculpa porque o Grêmio, primeiro, jogou na terça-feira, jogou em casa, não viajou. O São Luís viajou mais de 6 horas até Porto Alegre. O São Luís jogou na quarta-feira. Tava calor para os dois lados. E entrega não pode ser desculpa, não pode. O calor não pode ser desculpa pro péssimo rendimento que o Grêmio teve em campo. E o Renato fez questão de deixar isso bem claro. Olha, o Grêmio não jogou bem. O Grêmio não fez uma boa partida. O Renato, ele começa dizendo, olha, tem dia que é noite, tem noite que é dia. Mas não é essa questão. Ao longo da coletiva, ele foi corrigindo, sendo mais sincero, falando com o torcedor, deixando claro a sua indignação também. Igual a do torcedor, né? Igual a do torcedor, e eu gravei pra vocês aqui depois do jogo. Foi um jogo horrível que o Grêmio fez ontem diante do São Luís na Arena. Bom, vamos falar sobre Diego Costa. Afinal de contas, foi o assunto da semana. E o Renato, ele deixa escapar um detalhe super importante sobre o Diego Costa, que o Grêmio conversou com o Diego Costa num primeiro momento, só que não era da vontade do jogador mais atuar no Brasil. O Diego Costa, ele queria voltar para o mercado europeu, queria voltar para Madrid, que é onde está a sua família, onde ele tem negócios e tudo mais, e ele não queria mais voltar para o futebol brasileiro. Ele foi convencido. Num primeiro momento, o Grêmio procurou, ouviu dele que ele não queria voltar mais para cá. Aí o Grêmio foi para o mercado, não conseguiu outros jogadores, voltou a conversar com o Diego. E aí sim, o Grêmio conseguiu convencer o Diego a vir para cá. E aí eu queria deixar claro para vocês uma questão que para mim, pelo menos, pareceu que o Renato, ele vai fazer uma espécie de blindagem no Diego, porque o Renato, ele deixou muito claro que o Diego será muito recebido, que os torcedores vão receber muito bem o Diego, e é um jogador que o Renato fez questão de rasgar elogios, dizer toda a carreira dele, como ele jogou, onde ele jogou, como ele foi. E aí o Renato disse, olha, não tem como um jogador como o Diego passar tanto tempo na Europa se não tiver qualidade. Então ele sempre deixou isso bem claro, sempre parece que tentando justificar a vinda do Diego, né, para substituir o Suárez. O Renato ainda disse, olha, não vai ser fácil a gente achar um Suárez, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Não é todo dia que a gente consegue um jogador assim. Não tem no mercado, não tem como. É difícil de conseguir e é difícil de achar um jogador desse tamanho para vir para o Grêmio hoje. Então, Diego Costa foi a melhor alternativa nesse momento e parece que o Diego é aquele jogador que o Brum parecia esperar. Lembra? O Brum falou, olha, esperar a janela da Europa, fechar e tal. Acho que era o Diego, porque se o Diego queria atuar no mercado europeu, queria atuar em Madrid e não teve nenhuma proposta para ele ir para lá, provavelmente seja o Diego, esse jogador que o Brum estava esperando. Beleza, gurizada? Bom, detalhe importante, então, aí o Diego não queria mais atuar no Brasil e foi convencido a vir aqui pro Tricolor, a voltar a atuar aqui no Brasil. Uma pergunta super importante que foi feita na coletiva. Até onde esse time do Grêmio pode chegar? E o Renato, ele foi claro, olha, aqui ninguém é cego.
Todo mundo sabe que o Grêmio precisa de reforços, que o Grêmio precisa se reforçar, precisa de qualidade. Mas ele disse que é difícil falar, até porque o ano passado ninguém acreditava que o Grêmio poderia chegar onde chegou e o Grêmio conseguiu grandes feitos, não é verdade? Então, mas ele fez questão de dizer assim também, olha, a questão do mercado tá difícil, questão de trazer reforços tá muito difícil, fez questão de elogiar o Brum, fez questão de elogiar o Luiz Wagner Vivian, tá? E aí é um detalhe importante porque mostra o quanto eles estão fechados, estão em sintonia, podemos dizer assim, porque a cada entrevista que o Renato dá, ele sempre elogia a direção e ele sempre deixa claro o seu apoio ao que está acontecendo no Grêmio, os reforços que estão chegando e essa demora, essa impaciência da torcida quanto a isso. O Renato está fechado com a direção e isso é um detalhe super importante. Sobre o Jonathan Robert, ele disse que é uma questão que pode ser joelho ou perna, e aí já abre um pouco o leque do que a gente vinha falando. Porque joelho é a questão, né, que ele já vinha tratando, que ele teve aquele estiramento no ligamento, teve aquele problema que ele parou aí 2-3 semanas. Ontem ele voltou a sentir. A primeira análise que aconteceu dentro do vestiário é que era um problema no mesmo joelho, no estiramento de novo. Então, a ver o que vai acontecer. Mas o Renato abriu um leque importante aqui. Sendo perna, pode ser algo muscular também. Vamos ver. Hoje ele passa por exames e a gente deve ter uma certeza, ou quem sabe até nessa segunda-feira, porque tem que esperar as 24 horas. Beleza, gurizada? Renato também falou, gurizada, sobre JP Galvão. E sobre o JP Galvão, o Renato, primeiro ele concorda com algumas críticas da imprensa e depois ele desce um sarrafo na gente. Vamos lá. Ele fala primeiro sobre a imprensa o seguinte: eu concordo com vocês, algumas críticas que vocês fazem ao Diego Costa, não, ao JP Galvão, tá? São críticas que são verdadeiras, até porque ele é um centroavante e é cobrado dele gols. A questão é, segundo o Renato, a imprensa persegue o JP Galvão. Bom, aí a gente começa a analisar. Não é uma questão de perseguir o JP Galvão. É uma questão de cobrar um retorno dele do que ele é pago para fazer. Afinal de contas, o JP ganha ali na casa de R$1 milhão. Um salário bem alto. Bem alto. E eu lembro vocês que não é só a imprensa. O torcedor também cobra muito do JP Galvão. E tem que cobrar. Estamos certos, precisamos cobrar. Afinal de contas, no ano passado, vocês lembram, o Suárez passou por um momento ali de que não fazia gols e o Suárez foi cobrado. Então o JP Galvão também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o JP Galvão, ele está há mais de 6 meses no Grêmio e ele não mostrou praticamente nada até o momento. Então é uma cobrança sim necessária, é uma cobrança sim justa e não é uma questão de perseguição, e sim cobrança. Mas o Renato ele foi além, ele fala que a imprensa cobra, persegue até o jogador sair do Grêmio e dizer que ele não tem capacidade para vestir a camisa do Grêmio. Gente, não é assim, né? Vocês sabem, vocês acompanham, não é uma questão de perseguição, isso é uma questão de cobrança pelo que ele precisa fazer. Afinal de contas, ele é centroavante. Centroavante faz gol, não é verdade? E isso o JP Galvão não vem fazendo. Eu não concordo muito com essa cobrança do Renato, mas eu deixo ela aqui pra ti, porque afinal de contas tu pode concordar com ele e não tem problema nenhum, não é verdade? Um detalhe importante, Renato não vai viajar para Erechim. Renato não vai um time totalmente alternativo, o Grêmio fica em Porto Alegre e o Renato também. Diego Costa chega amanhã às 9 da manhã e aí já começa a preparação para sua estreia aqui no Tricolor, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima, tchau!